Meu nome é Adriana, tenho 29 anos e o dia do meu casamento quase foi por água. Abaixo, quando meu pai escolheu minha irmã em vez de mim. Depois de concordar em me levar ao altar, ele desistiu. Quando Vanessa de repente marcou a festa dela para o mesmo dia. A irmã que sempre teve ciúmes de mim tinha vencido. De novo, ou assim eu pensava. O que meu pai nunca esperava era quem apareceria para tomar o seu lugar, e a reação dele, quando descobriu, ainda me causa arrepios. Antes de continuar minha história, digam nos comentários de onde vocês estão assistindo, deixem o seu like e se inscrevam no canal para ouvir mais histórias de dramas familiares que farão os seus parecerem normais. Crescendo em um bairro de classe média em Campinas, São Paulo, nossa família parecia a imagem da perfeição por fora. Nosso sobrado modesto, com um jardim bem cuidado, era a inveja do quarteirão. Mamãe plantava hibiscos toda a primavera e papai passava os fins de semana me ensinando a andar de bicicleta ou a chutar uma bola de futebol. São essas as memórias que guardo com carinho. Meu pai, Ricardo, era meu herói absoluto durante minha primeira infância, com 1,80 m de altura e cabelos grisalhos que apareceram prematuramente. Nos seus 30 anos ele tinha uma presença imponente, mas o sorriso mais gentil. Ele trabalhava como consultor financeiro, em uma firma local, usando ternos impecáveis que eu achava que o faziam parecer um astro de cinema. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele arranjava tempo para se sentar comigo no café da manhã, perguntando sobre o meu dia enquanto mamãe preparava meu lanche. Adriana, você tem a mente mais brilhante que eu já vi. Ele me dizia com os cantos dos olhos, se enrugando. Você vai mudar o mundo um dia. Essas palavras significavam tudo para mim, enquanto outras crianças temiam os projetos escolares, eu me jogava neles com entusiasmo, sabendo que meu pai me ajudaria a criar o melhor vulcão para a feira de ciências ou a apresentação de A História Mais caprichada. Quando eu trazia para casa um boletim cheio de notas 10, ele o colocava na geladeira e me levava para tomar sorvete para comemorar. Minha mãe, Helena, era a pacificadora da nossa família, com seus olhos castanhos e calorosos e seu jeito paciente, ela equilibrava a rigidez ocasional do meu pai. Ela trabalhava meio período como enfermeira no hospital local, sempre colocando nossas necessidades antes das suas. Lembro-me de como ela se sentava comigo, por horas, ajudando com o dever de casa, ou me ensinando a fazer seus famosos cookies de chocolate que todo o bairro elogiava. A dinâmica em nossa casa mudou drasticamente quando eu tinha 12 anos. Mamãe começou a se sentir cansada o tempo todo, e em 3 meses recebemos o diagnóstico devastador: câncer de pâncreas em estágio 4. Os 6 meses seguintes foram um borrão de visitas ao hospital, conversas sussurradas entre adultos e ver minha mãe vibrante definhar diante dos meus olhos. Quando ela faleceu, deixou um buraco em nossa família que nunca superamos de verdade. Minha irmã Vanessa é 3 anos mais velha que eu e nosso relacionamento foi complicado desde o início, mesmo antes de mamãe morrer. Vanessa parecia ressentir o vínculo próximo que eu compartilhava com nosso pai, alta e atlética, enquanto eu era pequena e intelectual. Vanessa se destacava nos esportes, enquanto eu era atraída pela arte e pela literatura. Mamãe sempre tentou celebrar nossas diferentes qualidades igualmente, mas Vanessa percebia cada elogio que eu recebia como uma ofensa a ela. Depois que mamãe morreu, a tensão entre nós aumentou. Papai se jogou no trabalho, muitas vezes ficando no escritório até às 9 ou 10 da noite. Suspeito que era sua maneira de evitar o vazio doloroso de nossa casa. Sua ausência criou um vácuo que Vanessa rapidamente preencheu, nomeando-se a nova dona da casa aos 15 anos. O papai já está lidando com o
suficiente, sem a sua carência. Constante. Ela repreendia quando Ebu. Perguntava quando ele poderia vir para. Casa para o jantar. Ele tem clientes, importantes para atender. Precisamos ser fortes por ele. Eu vi Vanessa se transformar em alguém que eu mal reconhecia. Ela começou a cozinhar, embora a comida não se comparasse a da mamãe ia tomar controle das decisões domésticas. Papai parecia grato por ela. Ter assumido a responsabilidade e o relacionamento dele se fortaleceu, enquanto o meu, como ele, começou a se deteriorar. O sucesso profissional que se seguiu à morte de mamãe só piorou as coisas. Papai foi promovido a sócio-senhor em sua firma, o que significava mais dinheiro, mas ainda menos tempo. Vanessa manipulou essa situação com maestria, usando chantagem emocional e táticas para manter sua posição de favorita. Adriana acabou de gastar 3 em material de arte. Ela dizia a ele, omitindo convenientemente que era para um projeto escolar sobre o qual ele havia se esquecido. Ou a Adriana disse que não precisa que você vá ao show da banda dela, porque ela sabe como você está ocupado. Quando? Na verdade, eu estava contando os dias, esperando que ele fosse. Quando cheguei ao ensino médio, Vanessa havia criado uma narrativa totalmente falsa sobre mim para nosso pai. Segundo ela, eu era rebelde, ingrata e só me interessava pelos meus amigos. A verdade é que eu havia me refugiado nos meus estudos e na arte como uma forma de lidar com a perda da minha mãe e cada vez mais do meu pai. A traição final veio durante o meu 2º ano do ensino médio, quando fui indicada para uma prestigiosa bolsa de estudos de arte. A cerimônia de premiação estava marcada para uma quinta-feira à noite e eu havia lembrado o papai por semanas. Na noite anterior, ouvi Vanessa ao telefone com ele. A Adriana me disse que não quer fazer muito alarde sobre amanhã. Na verdade, ela mencionou que ter você lá poderia deixá-la nervosa. Talvez você devesse apenas mandar um cartão ou algo. Assim, no dia seguinte, sentei-me sozinha, na cerimônia, observando outros alunos com seus pais orgulhosos enquanto eu recebia meu prêmio. Papai enviou uma mensagem de texto com parabéns, mencionando que tinha um jantar importante com um cliente. Mais tarde, descobri com sua secretária que Vanessa havia ligado para o escritório dele, alegando que eu havia pedido para reagendar a cerimônia, fazendo com que ele marcasse outro compromisso. Quando a confrontei, Vanessa simplesmente deu de ombros. Você sempre quer toda a atenção. É patético. Aos 18 anos, eu não vi a hora de ir para a faculdade. Candidatei-me a universidades em outro estado, ansiosa, por distância do ambiente tóxico de casa. A Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, me ofereceu uma bolsa parcial e eu me joguei na vida do campus, limitando as visitas à casa apenas aos feriados importantes, onde eu suportava as provocações sutis de Vanessa e a polidez distante do meu pai. Foi durante meu 2º ano que conheci Benício. Tínhamos uma aula de literatura juntos e ele pediu minhas anotações, emprestadas depois de faltar a uma aula, por causa de uma gripe. Alto, com olhos gentis e um sorriso rápido, Benício. Estudava engenharia e tinha uma mente lógica que equilibrava meu pensamento, mais criativo. Nosso encontro para um café para trocar anotações se transformou em uma conversa de 3 horas. E em um mês éramos inseparáveis. Benício vinha de uma família calorosa, barulhenta, que me acolheu imediatamente. Sua mãe, Laura, uma professora de jardim, de infância, com o talento de fazer todos se sentirem especiais. Seu pai, Henrique, o engenheiro civil, com um senso de humor seco, e seu irmão, mais novo, Noah, todos me receberam em sua casa, como se eu sempre tivesse pertencido ali, ao longo de 4 anos de faculdade e no início de nossas carreiras. Benício permaneceu como minha rocha. Ele entendia meus problemas familiares sem julgamento, me abraçando, quando os feriados com eles me deixavam, em lágrimas e celebrando minhas conquistas, quando meu próprio pai não as reconhecia. Após a formatura,
Consegui. Um emprego em uma agência de marketing. Em São Paulo, enquanto Benício se juntou a uma consultoria de engenharia. Na mesma cidade, alugamos um pequeno apartamento juntos, construindo nossas carreiras e nosso relacionamento longe da sombra do meu drama familiar. Eu mantinha ligações mensais obrigatórias com meu pai, que eram tipicamente breves e superficiais. Vanessa, agora trabalhando no mercado imobiliário e ainda morando em nossa cidade natal, continuava a se posicionar como a filha dedicada, fazendo questão de me lembrar nas raras ocasiões em que nos falávamos que era ela quem cuidava do papai. Aos 27 anos, eu havia sido promovida a executiva de marketing, liderando campanhas para grandes clientes e ganhando reconhecimento na indústria. Benício havia avançado de forma semelhante em sua área e nossa vida. Juntos era mais gratificante do que eu. Imaginara ser possível. As feridas da minha família permaneciam, mas eu havia criado uma nova vida onde era valorizada e amada. Benício me pediu em casamento, em nosso 5º aniversário. Ele havia planejado um dia inteiro que lembrava nossos primeiros encontros. Café da manhã na cafeteria onde costumávamos estudar, uma visita ao museu de arte que eu amava e jantar no restaurante italiano onde havíamos comemorado minha formatura da faculdade. Quando a sobremesa chegou, encontrei uma pequena caixa de veludo ao lado do meu tiramis. Adriana, ele disse pegando minhas mãos sobre a mesa. Você fez destes últimos 5 anos os melhores da minha vida. Sua criatividade, sua bondade e sua força me surpreendem todos os dias. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo? O anel era perfeito, um estilo vintage de safira, cercado por pequenos diamantes. Benício me disse mais tarde que o escolheu, porque eu lembrava do meu espírito, artístico, único, em vez de convencional. Na alegria do momento, deixei de lado a ansiedade de compartilhar nossa notícia com minha família. Por uma noite perfeita, eu queria apenas ser feliz, sem a sombra das decepções passadas pairando sobre mim. Na manhã seguinte, liguei para meu pai. Depois de trocarmos nossas gentilezas habituais, respirei fundo e compartilhei minha notícia. Pai, eu queria que você soubesse que o Benício me pediu em casamento ontem à noite, e eu disse sim. A pausa que se seguiu durou um pouco demais. Bem, parabéns. Ele finalmente disse seu tom mais apropriado para ouvir sobre uma pequena conquista no trabalho do que sobre o noivado de sua filha. Ele parece um bom rapaz. Já marcaram a data? Nenhuma empolgação, nenhuma pergunta sobre o pedido, nenhuma. Oferta para comemorar, apenas perguntas. Práticas feitas no mesmo tom que ele usaria para discutir uma transação comercial. Ainda não respondi, tentando esconder minha decepção. Estamos pensando, talvez. No próximo verão. Me avise. Quando? Decidirem. Preciso verificar minha agenda. Depois de desligar, sentei-me em nosso sofá, lutando contra as lágrimas. Benício me encontrou lá e entendeu. Imediatamente. Ele vai mudar de ideia. Ele me assegurou, embora eu pudesse dizer que nem ele acreditava totalmente. Nisso, a reação de Vanessa foi ainda mais reveladora quando mandei uma mensagem com a notícia e uma foto do anel. Sua resposta foi tão exageradamente congratulatória que era, obviamente insincera. Parabéns, maninha, tão feliz por você. Esse anel é tão lindo. Os pontos de exclamação excessivos não conseguiam mascarar o que eu sabia ser um ciúme fervente. Vanessa, aos 32 anos, havia passado por uma série de relacionamentos, de curta duração, mas nunca parecia encontrar alguém disposto a se comprometer a longo prazo. Apesar da resposta morna da minha família, seguimos com o planejamento. Após considerar várias opções, decidimos pelo dia 15 de junho como a data do nosso casamento, nos dando meses para organizar tudo. A data funcionava bem. Para a família de Benício, meus amigos mais próximos e, importante, meu pai. Confirmou que estava disponível. Enviamos os cartões de Save the Date com 8 meses de antecedência, querendo dar
a todos bastante tempo. Meu pai recebeu o dele e, em nossa próxima ligação, pareceu um pouco entusiasmado. Já anotei na minha agenda, disse ele. A Vanessa também me falou. Na verdade, pai, aventurei-me com cuidado. Eu esperava que você me levasse ao altar. Outra pausa, mas desta vez, quando ele falou, detectei uma emoção genuína em sua voz. Seria uma honra, Adriana. Aquele único momento de conexão me deu esperança de que talvez meu casamento pudesse ajudar a curar parte da distância entre nós. Os meses seguintes foram preenchidos com visitas a locais, degustações de buffet e provas de vestido. Encontramos um lindo hotel, histórico em São Paulo, com um terraço, com jardim para a cerimônia e um salão de baile elegante para a recepção. A mãe de Benício, Laura, me acompanhou em muitos desses compromissos, oferecendo sugestões sem ser invasiva e expressando entusiasmo por cada detalhe. Você vai ser a noiva mais linda, ela me disse, durante minha primeira prova de vestido, com lágrimas nos olhos enquanto eu saía do provador em um vestido de renda. Justo, com bordados delicados, naquele momento sentia a ausência da minha própria mãe mais agudamente do que em anos. Laura pareceu sentir isso, apertando minha mão gentilmente. Sua mãe estaria tão orgulhosa da mulher que você se tornou. Enquanto continuávamos o planejamento, também me aproximei do tio, de Benício, João, irmão do falecido, marido de sua mãe. João estava na casa, 60 anos, um professor de literatura, aposentado, com cabelos prateados e olhos gentis por trás de óculos de aro. Fino. Ele nunca se casou ou teve filhos, mas mimava Benício e Noah como se fossem seus filhos. Em reuniões de família, João sempre fazia questão de conversar comigo sobre livros, arte ou meu trabalho em marketing, ao contrário de muitos parentes mais velhos que faziam perguntas educadas, mas desinteressadas. João ouvia atentamente e oferecia respostas ponderadas. Você tem um olho notável para o que move as pessoas, ele disse depois que lhe mostrei uma campanha que desenvolvi para um cliente de uma ONG. Isso é um dom raro. Durante um almoço de domingo na casa dos pais de Benício, João mencionou que havia reservado um quarto de hotel para o fim de semana do casamento. Eu não perderia por nada neste mundo, disse ele com um sorriso caloroso. Já comprei um terno novo para essa ocasião. Seu entusiasmo genuíno contrastava fortemente com as respostas da minha própria família. Meu pai confirmava sua presença durante nossas ligações, mas nunca iniciava nenhuma pergunta sobre os planos do casamento. Vanessa havia recusado ser madrinha, citando compromissos de trabalho, embora tenha dito que iria. 5 meses antes do casamento, comecei a notar sinais preocupantes. Vanessa começou a fazer comentários vagos nas redes sociais sobre um grande evento que estava planejando. Quando liguei para perguntar, ela foi evasiva. É só uma coisa do trabalho, disse ela, displicentemente. Nada para você se preocupar. Mas à medida que a data do nosso casamento se aproximava, notei mais postagens, procurando locais, discutindo opções de buffet, mencionando junho como data-alvo. Um nó de ansiedade começou a se formar no meu estômago, mas tentei ignorá-lo, focando em finalizar nossos próprios planos. A bomba explodiu exatamente 3 meses antes do nosso casamento. Vanessa me ligou em uma tarde de domingo, sua voz escorrendo uma doçura falsa. Adriana, eu queria te avisar, pessoalmente, antes que você veja nas redes sociais. Vou dar uma festa de reconhecimento profissional no dia 15 de junho. Finalmente, atingi minha meta de vendas para me tornar gerente. E a empresa vai me dar uma grande celebração. Meu sangue gelou. Vanessa, esse é o dia do meu casamento. Você recebeu o save. The date há 8 meses. Recebi. Ela fingiu surpresa. Deve ter me escapado da
Memória, quando eu estava planejando com a empresa. De qualquer forma, é apenas uma coincidência que as datas se sobreponham. Meu evento é mais cedo, começando às 11 horas da manhã no Clube de Campo. Deve estar terminando na hora que. Sua cerimônia começa às 16 horas. Então, funciona perfeitamente? Perfeitamente. Repeti. Minha voz, subindo. Você está marcando uma festa no primeiro dia do meu casamento, sabendo que o papai terá que escolher. Papai pode ir aos 2 eventos, ela respondeu, suavemente. Ele está tão orgulhoso da minha conquista, mas tenho certeza de que ele também irá ao seu casamento. Não, é uma viagem tão longa. O clube de campo ficava a quase 2 horas do nosso local de casamento, tornando fisicamente impossível para qualquer pessoa que fosse ao evento dela chegar a tempo para nossa cerimônia, especialmente o pai da noiva, que precisaria estar lá mais cedo. Depois de desligar, liguei imediatamente para meu pai, esperando que ele percebesse a manipulação de Vanessa. Pai, você sabia que a Vanessa marcou a festa de trabalho dela no dia do meu casamento? Sim, ela mencionou. Ele respondeu casualmente. É um azar no timing, mas esses eventos de trabalho podem ser difíceis de remarcar. É uma grande conquista para ela. Mas pai, como? Você vai aos 2? Você deveria me levar ao altar. Eu vou dar um jeito, Adriana. Vou à primeira parte do evento da Vanessa e depois dirijo para a sua cerimônia. Não há necessidade de transformar isso em um problema maior do que é. Mas com o passar das semanas, eu podia sentir meu pai vacilando. Durante nossas ligações, ele começou a mencionar o trânsito entre os locais, perguntando se poderíamos adiar a cerimônia em uma hora, questionando se eu realmente precisava dele para as fotos. Pré-casamento, apesar da tensão crescente, nossos planos de casamento continuaram. Provas finais do vestido, reuniões com o fotógrafo, confirmação. 2 arranjos de flores e montagem de sacolas de boas-vindas para os convidados de fora me mantiveram ocupada. Benício e sua família permaneceram solidários, embora eu pudesse ver que estavam cada vez mais preocupados com o compromisso do meu pai. Então, apenas 2 semanas antes do casamento, recebi a ligação que confirmou meus piores medos. Era uma terça-feira à noite e eu estava revisando a disposição das mesas, quando meu telefone tocou com o número do meu pai. Adriana, ele começou, sua voz desconfortável. Preciso falar com você sobre o casamento. A formalidade em seu tom me disse tudo. Antes mesmo que ele continuasse. Estive pensando na logística para o dia 15 de junho e acho que não consigo chegar a tempo para a cerimônia. O evento da Vanessa é realmente importante para a carreira dela e, como pai, preciso estar lá o tempo todo. O horário simplesmente não bate. Apertei o telefone com força, lutando para manter a voz firme. Você está escolhendo não me levar ao altar no meu casamento. Não se trata de escolher, disse ele. Defensivamente, é sobre tempo prático. O evento da Vanessa é mais cedo e não. Posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Talvez você possa pedir ao pai do Benício para te levar ao altar, ou o pai de uma amiga sua, tenho certeza de que outra pessoa pode fazer isso. Outra pessoa? Como se levar sua filha ao altar fosse uma tarefa intercambiável que pudesse ser delegada a um estranho. Entendo, consegui dizer minha voz mal. Passando de um sussurro, eu ainda vou à recepção. Ele acrescentou como se oferecesse um compromisso generoso. Devo conseguir chegar por volta das 19, hora, dependendo do trânsito. Depois de murmurar um adeus, deixei o telefone cair e desabei no chão em lágrimas. Benício me encontrou ali 20 minutos. Depois, quando voltou do trabalho, correndo imediatamente para o meu lado. Ele não vem, soluceia em seu ombro. Ele está escolhendo a festa da Vanessa, em vez de me levar ao altar. Benício me abraçou forte, sua própria raiva, evidente em seus ombros tensos e mandíbula cerrada. Sinto muito, Adriana. Ele não te merece.
Naquela noite, deitados na cama, discutindo opções, Benício, gentilmente, levantou a possibilidade de adiar o casamento. Poderíamos mudar para outra. Data, sugeriu ele. Não dar nenhuma. Desculpa para o seu pai não estar lá. O pensamento também passou pela minha cabeça, mas algo dentro de mim em si rebelou contra isso. Não disse com firmeza. Não vou reorganizar nosso casamento por causa das manipulações da Vanessa. É exatamente isso que ela quer. No dia seguinte, a mãe de Benício ligou para verificar os detalhes do casamento e imediatamente sentiu que algo estava errado. Acabei contando toda esta história para ela por telefone. Ó, querida, disse Laura, sua voz cheia de preocupação maternal. Não acredito que seu pai faria isso com você. Não sei o que fazer, admiti. Parte de mim quer ligar, implorar para que ele reconsidere, mas sei que é isso que a Vanessa espera. Ela quer que eu pareça desesperada. Escute-me, disse Laura com firmeza. Este é o seu dia, seu e do Benício. Não deixe ninguém diminuí-lo. Seu pai está fazendo uma escolha da qual se arrependerá pelo resto da vida, mas esse é um fardo dele, não seu, suas. Palavras me deram força, mas a questão permanecia. Quem me levaria ao altar? O momento tradicional. Pai-filha era algo com que eu sonhava, apesar de nosso relacionamento difícil, a ideia de andar sozinha parecia um reconhecimento público da rejeição do meu pai. Mas, tarde, naquela semana, recebi uma ligação inesperada do tio de Benício, João. Benício me contou o que aconteceu, disse. Ele gentilmente. Espero que não se importe que ele tenha compartilhado. Claro que não respondi. Tocada por ele. Ligar para saber como eu estava. Sei que este é um momento difícil, continuou João. As decepções familiares são as que mais machucam. Algo em seu tom sugeria. Experiência pessoal, com tal dor. Parece que você entende uma pausa, mais do que. Você imagina, meu próprio pai se recusou a ir à minha formatura da faculdade, porque desaprovava minha escolha de estudar literatura em vez de administração. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas aprendemos a construir vidas lindas apesar delas. Sua sabedoria e gentileza trouxeram novas lágrimas aos meus olhos. Obrigada. Por entender, João. A qualquer hora que, querida, e lembre-se, família não é apenas sobre sangue, é sobre quem aparece para você quando importa. Uma semana antes do casamento, atingi o fundo do poço emocionalmente, apesar dos e-mails animados dos amigos que chegavam à cidade e das confirmações finais dos fornecedores. Me encontrei sentada no chão do nosso banheiro à meia-noite, sobrecarregada pela dor. O casamento que eu havia planejado estava se concretizando perfeitamente, exceto pelo buraco deixado pela ausência do meu pai. Na manhã seguinte, Benício sugeriu que eu almoçasse com a mãe dele. A mamãe quer muito te ver, disse ele. Só vocês. 2 pontos. Laura estava esperando em uma mesa de canto tranquila, em um pequeno café. Quando cheguei, ela se levantou para me abraçar apertado antes de nos sentarmos. Benício está preocupado com você, disse ela, estendendo a mão sobre a mesa, para apertar a minha. Todos nós estamos. Estou tentando ser forte, respondi, mexendo meu chá sem beber. Continuo dizendo a mim mesma que não. Importa que estou melhor sem o papai. Lá, se é assim que ele me trata. Mas, então penso em entrar na cerimônia, sozinha e me sinto abandonada. Laura completou suavemente. É normal, se sentir assim, Adriana. O que seu pai está fazendo é errado e você tem todo o direito de se sentir magoada. Pedimos o almoço, embora eu tivesse pouco apetite. Enquanto comíamos nossas saladas, Laura parecia estar organizando seus pensamentos. Há algo que acho que você deveria saber, disse ela finalmente. Algo sobre o João que pode te ajudar a entender por ele te ligou. Olhei para cima, curiosa. O que tem ele? O João é, na verdade, irmão do meu falecido marido, Henrique, explicou ela. Quando conheci o Henrique, João já estava afastado dos pais.
O pai deles era um homem muito rígido e tradicional que nunca perdoou João por escolher a academia em vez da construtora da família. Eu assenti lembrando o comentário de João sobre seu pai ter faltado à sua formatura. O que você talvez não saiba é que eu fui casada uma vez antes do Henrique, continuou Laura. Uma união breve e infeliz quando eu era muito jovem, quando decidi me casar com Henrique. Meu pai se recusou a ir porque achava vergonhoso eu ter um segundo casamento. Ele disse que isso o envergonharia na frente dos amigos. Que terrível, murmurei. Foi o João quem se ofereceu para me levar ao altar, disse. Ela, um pequeno sorriso se formando. Ele entendia como ser rejeitado por um pai. Ele me disse: Laura, você merece ser entregue por alguém que celebra sua felicidade, não por alguém que a julga. Sua história ressoou profundamente com a minha situação. Eu não fazia ideia de que o João fez isso por você. Ele nunca teve filhos, continuou Laura, mas ele tem sido o tio mais maravilhoso para Benício e Noah. Ele vai a todas as peças, da escola, formaturas, momentos importantes. Ele aparece, Adriana? É isso que a família de verdade faz. A implicação de sua história era clara, mas ela foi muito diplomática para dizê-la diretamente. Ainda assim, a nova ideia começou a se formar em minha mente. Você acha? Comecei, hesitantemente. Seria inapropriado pedir ao João se ele me levaria ao altar? Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Oh, querida, acho que significaria o mundo para ele. Mas essa tem que ser a sua decisão. Não. Algo que você se sinta pressionada a fazer. Passei o dia seguinte, considerando a ideia, revirando-a em minha mente. João sempre demonstrou interesse genuíno em minha vida e não foi nada além de gentil comigo desde que entrei na família de Benício. Havia algo poético em ser levada ao altar por alguém que realmente entendia a rejeição paterna. Naquela noite, liguei para João e perguntei se poderíamos tomar um café. No dia seguinte, ele concordou. Imediatamente e combinamos de nós encontrar em um café livraria perto de seu apartamento. Quando cheguei, João já estava lá, uma pilha de livros na mesa e 2 cafés esperando. Tomei a liberdade de pedir o seu de sempre, disse ele com um sorriso caloroso. Latte de baunilha, com uma dose extra, certo? O fato de ele se lembrar de um detalhe tão pequeno sobre mim apenas confirmou o que eu já sabia sobre seu caráter. Depois de pouco de conversa fiada sobre os livros que ele havia comprado, criei coragem. João, há algo que eu queria te perguntar. Ele pousou sua xícara de café, me dando toda a sua atenção. Qualquer coisa, Adriana. Não sei se Benício te contou, mas meu pai decidiu não me levar ao altar. As palavras ainda doíam ao serem ditas em voz alta. João assentiu solenemente. Benício mencionou que houve algum conflito. Sinto muito que você esteja passando por isso. Respirei fundo. Laura me contou como você a levou ao altar no casamento dela, com Henrique, e o quão significativo isso foi para ela. Eu estava me perguntando, eu ficaria honrada se você considerasse fazer o mesmo por mim. A expressão de João mudou de surpresa para a profunda emoção. Por um momento, ele pareceu incapaz de falar, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Adriana, ele finalmente disse com a voz embargada. Eu não posso te dizer o que isso significa para mim. Você tem certeza? Este deveria ser um momento especial com alguém de quem você é próxima. Tenho absoluta certeza. Respondi, sentindo-me mais confiante a cada segundo. Você me mostrou mais interesse e apoios genuínos nos anos em que te conheço do que meu pai. Em uma década, eu ficaria orgulhosa de tê-lo me levando ao altar. João estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha, então eu aceito com todo o meu coração. Seria uma das maiores honras da minha vida. O peso que me esmagava há semanas de repente pareceu mais leve. João estava certo. Família era sobre quem aparecia, não apenas sobre DNA compartilhado. Os dias finais,
Antes do casamento, foram turbilhão de atividades, confirmações, finais de fornecedores, sacolas de boas-vindas para montar, convidados de fora começando a chegar. Em meio a tudo isso, senti uma nova sensação de paz sobre minha decisão. Fiz uma última tentativa de contato com meu pai, ligando para ele 3 dias antes do casamento. Pai, só queria confirmar se você ainda planeja vir à recepção. Sim, devo conseguir chegar depois do evento da Vanessa, ele respondeu, parecendo distraído, provavelmente por volta das 19h30 ou 20 bás. Engoli em seco. Eu também queria que você soubesse que pedia o tio do Benício, João, para me levar ao altar. Uma pausa. Quem? João. O tio do Benício. Ele tem sido muito solidário ao longo do nosso relacionamento. Entendo. Seu tom era indecifrável. Bem, suponho que alguém tem que fazer isso, se eu não. Posso estar lá a tempo. Sua resposta displicente apenas. Confirmou que eu havia feito era a escolha certa. Na noite anterior ao casamento, realizamos um pequeno jantar de ensaio em um restaurante perto do hotel. João compareceu, parecendo distinto em um terno de carvão. Durante o jantar, ele se levantou para oferecer um brinde que levou lágrimas a muitos olhos. A Adriana e ao Benício, disse ele, erguendo sua taça. O verdadeiro amor não. É apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas também sobre criar uma família de escolha que te apoia e celebra. Eu observei o relacionamento de vocês florescer ao longo desses anos e o cuidado e o respeito que vocês demonstram um pelo outro me dão esperança para o futuro. Estou profundamente honrado em desempenhar um pequeno papel no seu dia especial. Amanhã. Mais tarde, naquela noite, enquanto os convidados estavam saindo, verifiquei as redes sociais uma última vez e vi postagens de Vanessa sobre sua celebração de carreira. As fotos não mostravam nada mais do que decorações simples em seu apartamento com talvez uma dúzia de pessoas marcadas. Claramente não era o grande evento corporativo que ela havia descrito, apenas uma festa em casa que ela marcou, especificamente para conflitar com o meu casamento. O conhecimento deveria ter doído, mas em vez disso, senti uma estranha sensação de clareza. As escamas finalmente caíram dos meus olhos sobre a verdadeira natureza dos sentimentos da minha irmã por mim. O ciúme dela era tão profundo que ela sabotaria um dos dias mais importantes da minha vida, simplesmente por despeito. Fechei o aplicativo e desliguei meu telefone, determinada a não deixar sua negatividade me tocar. Na véspera do meu casamento, o amanhã seria sobre amor, não sobre drama familiar. Acordei no dia do meu casamento com a luz do sol entrando pelas cortinas do quarto do hotel. Minhas 3 madrinhas, todas amigas da faculdade e do trabalho, chegaram cedo. Com café e doces, sua empolgação contagiante. O cabeleireiro e o maquiador chegaram às 9h e o processo de preparação começou para valer. Enquanto minha amiga Sofia estava arrumando o cabelo, meu telefone tocou com uma mensagem de texto. Do meu pai. Boa sorte. Hoje o evento da Vanessa começa às 11h. Se terminar cedo, talvez eu consiga chegar na recepção por volta das 19h20. Guarda um pedaço de bolo para mim. Nenhuma palavra de arrependimento por perder a cerimônia, nem mesmo um parabéns ou um eu te amo. Apenas um lembrete de que a festa de Vanessa era a sua prioridade. Entreguei o telefone para minha madrinha, Zoé, incapaz de responder. Ela leu e balançou a cabeça em descrença. Ele é inacreditável. Ela murmurou. Dando um abraço de apoio. Tente não deixar isso estragar o seu dia. Por volta do meio-dia, houve uma batida na porta da suíte do hotel. Quando Sofia abriu, João estava lá, impecavelmente, vestido em seu smoking, segurando uma pequena caixa de presente. Espero não estar atrapalhando os preparativos, disse ele. Eu só queria deixar isso para da Adriana antes da cerimônia. Eu o convidei para entrar, tocada por sua consideração.
As madrinhas se moveram, discretamente para a área do quarto da Sui para nos dar um momento de privacidade. Você está absolutamente radiante, disse João, seus olhos se enrugando com um calor genuíno. Benício. É um jovem de muita sorte. Obrigada por ter vindo, respondi. E por todo o resto. João me entregou a pequena caixa. Eu queria que você tivesse isso hoje. Pertenceu à minha mãe e eu o guardava. Para uma ocasião especial. Dentro havia um delicado lenço vintage com borda de renda intrincada e bordado com pequenas flores azuis. Algo antigo, algo azul, explicou João. Minha mãe o carregou no dia do casamento dela em 1930. Pensei que talvez você gostasse de tê-lo com você hoje. Lágrimas brotaram em meus olhos com um sentimento. É lindo, João. Seria uma honra. Há mais uma coisa, ele acrescentou, enfiando a mão no bolso. Laura me pediu para te entregar isso. Era para ser uma surpresa. Ele me entregou uma pequena bolsa de veludo. Dentro havia uma delicada pulseira de prata com um único pingente, um pincel cruzado com uma caneta. Ela se lembrou de você contando como amava escrever e pintar quando criança, explicou João. Ela queria que você tivesse um lembrete do seu espírito, criativo no dia do seu casamento. A delicadeza do gesto me emocionou. Essas pessoas que não tinham obrigação de sangue comigo demonstraram mais cuidado com a minha felicidade do que minha própria família. Por favor, agradeça a ela por mim, consegui dizer, prendendo a pulseira no pulso. Vou agradecê-la pessoalmente mais tarde, mas isso significa muito. João assentiu, entendendo a emoção por trás das minhas palavras. Devo deixá-la continuar se arrumando. Vejo você antes da cerimônia. Conforme a tarde avançava, tentei focar na alegria do dia em vez da ausência do meu pai. Minhas madrinhas me ajudaram a vestir meu vestido, um modelo de renda, justo com bordados delicados e um decote. Coração, com o cabelo preso em um coque. Elegante, adornado com pequenas flores, brancas, os brincos de pérola da minha mãe, a pulseira de Laura e o lenço de João guardado no meu buquê. Eu me sentia pronta para caminhar até o altar. Às 15h30, o fotógrafo bateu na porta para as fotos pré-cerimônia. Quando estávamos terminando, houve outra batida. Era Mand, a mãe de Benício, Laura. Oh, Adriana! Ela suspirou, seus olhos se enchendo de lágrimas. Você está absolutamente deslumbrante. Ela me abraçou com cuidado, atenta ao meu vestido. João está esperando no saguão. Quando você estiver pronta. 10 minutos. Para as 16 horas, fui para o terraço do jardim, onde a cerimônia aconteceria. Através das portas de vidro, pude ver-os. 90 convidados sentados em cadeiras brancas, o arco floral onde Benício esperava com o celebrante e o quarteto, de cordas tocando suavemente. João estava esperando na pequena antessala, parecendo um pouco nervoso, mas composto. Quando ele me viu, sua expressão era de puro orgulho. Pronta? Ele perguntou gentilmente. Eu assenti, de repente, emocionada demais. Para falar, João ofereceu seu braço e, quando as primeiras notas de cânon em ré maior começaram a tocar, as portas se abriram diante de nós. Andando pelo corredor com João ao meu lado, senti uma curiosa mistura de emoções. Ainda havia uma pontada de tristeza por meu pai ter escolhido perder este momento, mas foi ofuscada pela gratidão pelo homem que havia entrado em cena com tanta graça e bondade. O rosto de Benício, enquanto me observava aproximar, valeu. Cada momento de planejamento, cada drama familiar, cada lágrima derramada, seus olhos brilhavam de amor e admiração. E, naquele momento, eu soube com absoluta certeza que estávamos criando nossa própria família, uma construída sobre respeito mútuo e cuidado genuíno. A cerimônia foi tudo o que eu esperava. Trocamos votos que nós mesmos escrevemos, prometendo apoiar os sonhos um do outro, comunicar-nos honestamente e nos escolher todos os dias. Quando uma celebrante nos declarou marido e mulher,
os aplausos dos nossos convidados. Pareceram nos envolver como um abraço. A coquetel e o jantar que se seguiram foram repletos de risadas, brindes e dança. O pai de Benício fez um discurso, sincero, me dando as boas-vindas à família. E o brinde de João trouxe lágrimas de felicidade a muitos olhos, enquanto ele falava sobre o privilégio de ver o amor jovem florescer e crescer. Às 20h30, ficou claro que meu pai não chegaria nem para a recepção. Tentei não deixar isso abalar meu ânimo enquanto Benício e eu compartilhávamos nossa primeira dança ao som da nossa música favorita. Com o avançar da noite, notei meu primo Tomás chegar parecendo um pouco atordoado. Tomás era sobrinho da minha mãe e, embora não fôssemos extremamente próximos, ele sempre fora gentil comigo. Ele também era um dos poucos membros da família que mantinha contato tanto com Vanessa quanto comigo. Ao longo dos anos, depois de cumprimentá-lo com um abraço, comentei sobre sua chegada tardia. Me desculpe mesmo, disse ele parecendo genuinamente arrependido. Passei no evento da Vanessa primeiro pensando que daria para ir nos dois. Mas Adriana tem algo que você precisa saber. Ele me guiou para um canto tranquilo do salão de recepção, sua expressão séria. Aquela festa que a Vanessa deu hoje, não. Era o que ela disse a todo mundo. Não. Era um evento de trabalho, meu estômago se contraiu. Como assim? Era só uma. Reunião normal no apartamento dela, talvez umas 15 pessoas no total. Maioria amigos dela da academia e alguns colegas de trabalho. Não houve reconhecimento da empresa, nenhuma. Celebração de conquista. Perguntei à colega dela, Sara, sobre a promoção para gerente. E ela ficou completamente confusa. As implicações eram surpreendentes. Então ela mentiu sobre tudo, só para criar um conflito com o meu casamento. Tomás assentiu sombriamente. Isso não é tudo. Eu a ouvi conversando com seu pai. Ela vem dizendo a ele há meses que você não o queria de verdade no casamento, que você só o convidou para te levar ao altar por obrigação. O quê? Isso é totalmente falso. Eu sei. E tem mais. Tomás pegou o celular e me mostrou uma troca de mensagens entre ele e Vanessa de meses antes. Nela, Vanessa admitia abertamente ter agendado sua festa no dia do meu casamento. Deliberadamente, ela queria forçar seu pai a escolher, explicou Tomás. E ela garantiu que ele a escolheria, dizendo: ele que você tinha dito coisas horríveis sobre ele para a família. A revelação foi chocante e estranhamente validadora. Todos esses anos, eu pensei que estava sendo paranoica sobre as manipulações de Vanessa, mas ali estava a prova de que ela estava sabotando ativamente meu relacionamento com Sam, nosso pai. O papai sabe de alguma coisa. Disso? Perguntei. Tomás balançou a cabeça. Acho que não. Tentei contar a ele hoje, mas Vanessa ficava interrompendo e acabou o levando embora. Sinto muito, Adriana. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo antes. Abracei meu primo, grata por sua honestidade. Obrigada por me contar, Tomás. Pelo menos agora eu sei a verdade. Enquanto essa recepção continuava, tentei processar essa nova informação. Parte de mim queria ligar para meu pai imediatamente e expor-as mentiras de Vanessa, mas outra parte reconhecia que aquele era o dia do meu casamento e eu merecia aproveitá-lo sem drama familiar. Voltei para a pista de dança com Benício, deixando de lado os pensamentos sobre minha irmã e meu pai, por enquanto. Aquele dia era sobre nosso amor e nosso futuro, não sobre o passado doloroso. A recepção estava terminando por volta das 22h30, com apenas cerca de 40 convidados restantes, quando notei uma comoção perto da entrada. Meu coração deu um salto quando reconheci a figura alta do meu pai entrando no salão, parecendo desconfortável em um terno que parecia ter sido vestido às pressas. Benício o notou ao mesmo tempo e apertou minha mão. Quer que eu o intercepte? Balancei.
A cabeça. Não, eu preciso lidar com. Isso. Meu pai se aproximou sem jeito, segurando uma pequena sacola de presente. Parabéns, disse ele, rigidamente, inclinando-se para um abraço igualmente rígido. Desculpe o atraso. A festa da Vanessa demorou mais do que o esperado. A maneira casual como. Ele se referiu a perder toda a minha. Cerimônia de casamento fez meu sangue ferver, mas mantive a compostura. Fico feliz que você tenha conseguido chegar para a última hora da recepção. Se ele detectou o sarcasmo em minha voz, não. Demonstrou. Em vez disso, olhou ao redor da sala, observando as decorações elegantes, os restos do bolo de casamento, o pequeno grupo de convidados, ainda dançando. Parece que foi um casamento legal, comentou ele, como se discutisse um filme que havia perdido. Foi lindo, respondi perfeito. Na verdade, um silêncio desconfortável caiu. Entre nós, antes que ele me estendesse a sacola de presente. Isso é da Vanessa. E, de mim, um conjunto de taças de cristal. Obrigada, eu disse, colocando a sacola de lado sem abri-la. Você quer uma bebida? O bar ainda está aberto. Ele assentiu e caminhamos juntos para o bar. Enquanto o bar me preparava seu uísque, meu pai finalmente fez a pergunta que eu esperava. Então, quem acabou te levando? Ao altar? João respondi. O tio do Benício, meu pai, franziu a testa ligeiramente. O senhor, mais velho de smoking azul marinho, aquele que fez o brinde mais cedo. Eu assenti, procurando pela sala, e, avistando João conversando com Laura e Henrique em uma mesa próxima. Sim, é. Ele. Você teve um estranho te levando ao altar. Seu tom era incrédulo, como se eu tivesse feito uma escolha absurda. Ele não é um estranho para mim. Eu, disse com firmeza. Ele faz parte da família do Benício há anos e demonstrou mais interesse em minha vida. E felicidade do que você em muito tempo. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Isso não é justo, Adriana. Eu sempre te apoiei. Apoiou? Desafiei a dor. De anos finalmente vindo à tona. Você perdeu minha cerimônia da Bolsa de Arte. No ensino médio? Porque a Vanessa te disse que eu não te queria lá. Você esqueceu meu jantar de formatura da faculdade até que os pais do Benício te lembraram. E agora você pulou a cerimônia do meu casamento pela festa. Falsa da Vanessa. Festa falsa? Do quê? Você está falando naquele momento, Tomás. Se aproximou de nós. Tio Ricardo que... Bom que você conseguiu chegar, mesmo que seja só para o final da recepção. Meu, pai assentiu secamente. Tomás, o que é? Isso que a Adriana está dizendo sobre a festa da Vanessa ser falsa? Tomás olhou. Entre nós, percebendo claramente que havia entrado em uma conversa tensa. Eu estava apenas contando a Adriana mais. Cedo que a festa hoje não era um evento. De trabalho, era só uma reunião normal. No apartamento da Vanessa. Isso não pode. Estar certo? Insistiu meu pai. Vanessa. Disse que era por sua promoção a gerente. A empresa estava patrocinando. Eu perguntei à colega dela, Sara, sobre. Isso, respondeu Tomás calmamente. Não, houve promoção nem evento da empresa. Foi apenas uma festa que a Vanessa planejou no mesmo dia do casamento da Adriana. A expressão do meu pai mudou de descrença para confusão. Antes que ele pudesse responder, João se aproximou do nosso pequeno grupo. Adriana, Benício, está te procurando. Acredito que está. Quase na hora da saída com as velas. Sparklers. Meu pai encarou João com hostilidade mal disfarçada. Você deve ser o tio que levou minha filha ao altar. João estendeu a mão educadamente. João, você deve ser o Ricardo. Prazer em finalmente conhecê-lo. Meu pai ignorou a de mão estendida. Não entendo por quê. Minha filha precisou que um estranho tomasse o meu lugar em seu casamento. Pai, parece, sibilei, mortificada por seu comportamento. João permaneceu composto.
Posso entender sua confusão. Foi uma. Honra apoiar Adriana em seu dia especial, especialmente sabendo o quão importante a cerimônia era para ela. Importante para ela, zombou meu pai. Se fosse tão importante, ela poderia tê-la. Agendado em um dia que não conflitasse com o evento da irmã. Meu casamento foi agendado há meses. Intervi. Vanessa. Planejou deliberadamente sua festa para o mesmo dia e o Tomás tem a prova disso. Tomás relutantemente mostrou ao meu pai as mensagens de texto de Vanessa, onde ela afirmava explicitamente sua intenção de criar um conflito. Meu pai as leu, seu rosto ficando cada vez mais pálido. Isso não pode estar certo, ele murmurou. Vanessa não faria isso. Ela. Tem feito isso há anos, pai, eu disse, minha voz quebrando. Ela tem deliberadamente criado uma barreira entre nós desde que a mamãe morreu. Ela mentiu para você sobre eu não te querer. Na minha cerimônia de arte, sobre eu não me importar se você viesse ao meu jantar de formatura e agora sobre eu não querer realmente que você me levasse ao altar. Meu pai parecia genuinamente chocado. Ela me disse que você disse que me ter. Te levando ao altar seria embaraçoso, porque não somos mais próximos. Ela disse, você só pediu por obrigação. E isso é absolutamente mentira, insisti. Eu queria você lá. Eu sempre te quis na minha vida. A percepção pareceu atingir meu pai de uma só vez, os anos de manipulação de repente se tornando claros para ele. Sua expressão mudou de confusão para raiva. Preciso falar com a Vanessa, disse ele bruscamente, pegando o telefone. Agora não, implorei. Esta é a minha recepção de casamento. Mas ele já estava discando, afastando-se do nosso grupo. Eu podia ouvi-lo falando em tons ríspidos e irritados do lado de fora das portas do salão. João colocou uma mão gentil no meu ombro. Sinto muito por isso, Adriana. Devo chamar o Benício. Assenti. Com gratidão, sentindo-me sobrecarregada pelo confronto. João desapareceu na multidão, retornando momentos depois com meu novo marido. Benício entendeu a situação rapidamente, colocando um braço protetor ao meu redor. O que aconteceu? Antes que eu pudesse explicar, meu pai retornou, seu rosto vermelho de raiva. Vanessa desligou na minha cara. Vou ao apartamento dela agora mesmo para saber a verdade. Pai, por favor, eu disse. Isso pode esperar até amanhã. Isso deveria ser uma celebração. Preciso saber se o que você está dizendo é verdade, ele insistiu. Se Vanessa esteve mentindo para mim todos esses anos. Esteve, confirmou Tomás em voz baixa. Sinto muito, tio Ricardo, mas é verdade. Meu pai olhou para mim, depois para João, que estava ao lado de Benício, e de mim em apoio. Algo em nos ver juntos. Pareceu desencadear uma nova onda de raiva nele. Então você me substituiu por... Ele exigiu, gesticulando para João. Um velho qualquer que você mal conhece. João deu um passo à frente, sua voz calma, mais firme. Senhor Ricardo, entendo que esteja chateado, mas este não é o momento nem o lugar para esta conversa. Hoje é sobre o casamento de Adriana e da Benício, não sobre queixas passadas. Não. Me diga do que se trata este dia. Meu. Pai retrucou. Ela é minha filha. Então, talvez você devesse ter agido como o pai. Dela respondeu João com firmeza. Ser pai significa aparecer, não apenas quando é conveniente, mas quando mais importa. A simples verdade das palavras de João pareceu atingir meu pai como um golpe físico. Ele olhou para João, depois para mim, sua raiva subitamente se esvaindo, em algo que parecia quase vergonha. Preciso ir, disse ele abruptamente. Preciso falar com a Vanessa. Sem outra palavra, ele se virou e saiu do salão, deixando um silêncio desconfortável em seu rastro. Benício me puxou para perto. Você está bem? Eu assenti, embora as lágrimas ameaçassem. Eu só queria que ele tivesse visto a verdade antes. A presença firme de João ao nosso lado era reconfortante. Revelações familiares.
Nunca são fáceis, Adriana, mas às vezes são necessárias para que a cura comece. Laura e Henrique se juntaram a nós, tendo testemunhado o confronto à distância. Laura me abraçou forte. Não, deixe que isso ofusque seu lindo dia. Você e Benício merecem toda a felicidade do mundo. Nós nos juntamos aos convidados restantes para a saída com as velas, criando um túnel mágico de luz, enquanto Benício e eu corríamos para o nosso carro. Apesar do confronto com o meu pai, senti uma curiosa sensação de paz. Enquanto partíamos, a verdade finalmente veio à tona. E o quê? Quer que acontecesse a seguir, eu tinha uma nova família que realmente me valorizava. Benício e eu passamos 2 semanas maravilhosas em lua de mel, na Grécia, explorando ruínas antigas durante o dia e desfrutando de jantares românticos à beira do Mediterrâneo à noite. A distância do drama familiar me permitiu processar tudo o que havia acontecido e ganhar perspectivas sobre as revelações do dia do nosso casamento. Eu havia desligado as notificações do meu pai e de Vanessa, determinada a aproveitar este momento especial com meu novo marido. Mas quando voltamos para nosso apartamento em São Paulo, a realidade estava esperando em minha caixa postal e-mail. Havia 5 mensagens do meu pai, cada uma progressivamente mais apologética. A última, deixada apenas 3 dias antes do nosso retorno, era particularmente crua. Adriana, não sei se você está ouvindo estas mensagens, mas preciso dizer que você estava certa sobre a Vanessa. Depois do casamento, fui ao apartamento dela e a confrontei com aquelas mensagens de texto que o Tomás me mostrou. No início, ela negou tudo, mas quando eu a pressionei, ela finalmente admitiu a verdade. Ela tem manipulado nós dois por anos, me dizendo que você não me queria em sua vida, enquanto dizia a você que eu estava ocupado demais. Não acredito que fui tão cego. Entendo se você nunca mais quiser falar comigo, mas espero que um dia você me dê uma chance de consertar isso. Sinto muito por ter perdido seu casamento. Foi imperdoável. Não havia mensagens de Vanessa, mas uma. E-mail curto afirmando que ela estava se afastando do drama familiar e viajaria a trabalho por tempo indeterminado. Sentei-me em nosso sofá, olhando para meu telefone muito depois que as mensagens terminaram. Benício sentou-se ao meu lado, segurando minha mão em apoio silencioso. O que você está pensando? Ele finalmente perguntou. Não sei, admiti. Parte de mim se sente vingada por papai finalmente ver a verdade sobre a Vanessa. Mas outra parte está apenas triste por todos os anos que perdemos. Você quer ligar para ele de volta? Considerei a pergunta com cuidado. Ainda não. Preciso de um tempo para descobrir como quero que esse relacionamento seja daqui para frente, se é que quero um. As semanas seguintes foram ocupadas com cartões de agradecimento, o retorno ao trabalho e a adaptação à vida de casada. Mantive contato com a família de Benício, especialmente com João, que ligava todo domingo à noite para saber como eu estava. Como você está, Adriana? Ele perguntava, sua voz quente com preocupação genuína. Nossas conversas iam de livros que estávamos lendo a projetos de trabalho, até discussões mais profundas sobre família. E perdão, João nunca me pressionou a me reconectar com meu pai, mas suas próprias experiências ofereceram uma perspectiva valiosa. O perdão não é sobre desculpar o comportamento, ele me disse durante uma ligação. É sobre se libertar do fardo do ressentimento. Ó, que quer que você decida sobre seu relacionamento com seu pai. Certifique-se de que isso lhe traga paz. 1 mês após nosso retorno, finalmente, liguei para meu pai. Combinamos de nos encontrar em um local neutro, um café a meio caminho entre São Paulo e Campinas. Ele já estava lá quando cheguei, parecendo mais velho e mais cansado que eu me lembrava do casamento. Ele se levantou sem jeito quando me aproximei da mesa. Adriana, obrigado por vir,
disse ele com a voz embargada de emoção. Sentamos pedindo café para ter algo para fazer com as mãos. Eu nem sei por onde. Começar, disse ele depois que nossas bebidas chegaram. Eu falhei com você. Completamente. Sim, você falhou, concordei. Não, disposta a amenizar a verdade. Mas eu quero entender como isso aconteceu. Como? Você não viu o que a Vanessa estava fazendo todos esses anos? Ele suspirou pesadamente. Depois que sua mãe morreu, eu estava perdido. Vanessa assumiu o controle das coisas em casa e eu fiquei grato. Era mais fácil acreditar na versão dela dos eventos do que enfrentar minha própria dor e inadequação como pai solteiro. Ela se tornou minha conexão com você filtrando tudo através de sua perspectiva. Quando você foi para a faculdade, eu acreditava na narrativa dela de que você estava se afastando da família. Eu nunca quis me afastar de você, eu disse. Eu só não. Conseguia lidar com a manipulação constante da Vanessa. Era mais fácil me distanciar. Eu entendo isso agora, ele respondeu. Depois do casamento, quando a confrontei, ela finalmente admitiu tudo. Ela tem ciúmes do nosso relacionamento. Desde que você era criança, ela sentia que eu sempre te favorecia e depois que sua mãe morreu, ela viu uma oportunidade de me ter só para ela. Você falou com ela desde então? Ele balançou a cabeça. Ela partiu para uma viagem de negócios, para a Flórida no dia seguinte, em que e te confrontei. Ela está com uma amiga em Miami e se recusa a discutir o que aconteceu. Não sei quando ou se ela voltará. Conversamos por quase 3 horas, repassando memórias dolorosas e mal entendidos. Houve lágrimas de ambos, os lados, recriminações e, eventualmente, o início de um entendimento. Eu quero tentar reconstruir nosso relacionamento, disse meu pai enquanto nos preparávamos para sair. Sei que não mereço outra chance, mas se você estiver disposta, gostaria de conhecer a mulher incrível que você se tornou. Preciso pensar sobre isso, respondi honestamente. Isso não é algo que podemos consertar em uma conversa. Ele assentiu, aceitando o meu limite. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui quando você estiver pronta. Nos meses seguintes, iniciamos uma reconciliação cuidadosa. Ligações semanais se tornaram visitas regulares. Apresentei adequadamente a família de Benício, incluindo João, que demonstrou uma graça notável ao receber meu pai, apesar do primeiro encontro estranho. 3 meses após nosso primeiro reencontro, meu pai sugeriu um jantar em família em sua casa, incluindo os pais de Benício e João. Foi um passo hesitante para unir nossas famílias. E embora houvesse momentos estranhos, também houve um esforço genuíno de todos os lados. Depois do jantar, encontrei meu pai e João na sala de estar em uma conversa profunda. Quero te agradecer por estar lá para Adriana quando eu não estava. Meu pai estava dizendo, levá-la ao altar deveria ter sido meu privilégio, mas você o fez com honra. João assentiu, pensativamente. Ela é uma jovem notável. Você deveria ter muito orgulho de quem ela se tornou, em grande parte por sua própria força e determinação. Eu tenho, concordou meu pai. Só gostaria de ter estado mais presente para ver isso acontecer. A conversa deles me deu esperança de que talvez as feridas do passado pudessem realmente cicatrizar com tempo e esforço. Vanessa permaneceu distante, ocasionalmente enviando mensagens de texto impessoais ou cartões de feriado, mas evitando qualquer conversa real sobre o que havia acontecido. Passei a aceitar que alguns relacionamentos talvez nunca sejam reparados. E tudo bem. 6 meses após o casamento, organizamos nosso primeiro Natal como casal. Nossa mesa de jantar estava cheia com a família de Benício, meu pai, meu primo Tomás e alguns amigos próximos. Vanessa foi convidada, mas recusou sem explicação. Enquanto compartilhávamos pelo que éramos gratos, a voz do meu pai embargou de emoção. Sou grato por segundas chances,
disse. Ele simplesmente, ilha cuja capacidade de perdoar me humilha todos os dias. Quando chegou a vez de João, ele sorriu, calorosamente para todos na mesa. Sou grato pelo lembrete de que a família é criada através do amor e da escolha, não, apenas da biologia. E sou especialmente grato por ter ganhado outra sobrinha em Adriana, cuja coragem e graça me inspiram. Em nosso primeiro aniversário de casamento, Benício e eu demos um pequeno jantar para comemorar. João nos surpreendeu com um brinde que me levou às lágrimas. Um ano atrás, tive o privilégio de levar esta bela jovem ao altar para se casar com o homem que ela ama. O que começou como uma resposta a uma ausência se tornou um dos maiores presentes da minha vida. A oportunidade de fazer parte da jornada de Adriana e Benício. Que o casamento de vocês continue a crescer em força e alegria. E que vocês sempre se lembrem de que a verdadeira família consiste naqueles que escolhem te amar mesmo quando é difícil. Ao refletir sobre a jornada que nos trouxe até aqui, percebi que às vezes as maiores feridas da vida podem levar a curas inesperadas. A ausência do meu pai no dia do meu casamento levou à presença de João, que, por sua vez, criou uma ponte para o retorno do meu pai à minha vida. A família que tenho agora inclui tanto aqueles com quem nasci quanto aqueles que escolhi. Todos imperfeitos, todos, valiosos à sua maneira. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou desculpar comportamentos prejudiciais. Significa se libertar do fardo, do ressentimento e criar limites que protejam seu coração, permitindo crescimento e mudança. O pai que te leva ao altar deve de fato ser alguém que caminhou ao seu lado nos desafios da vida, apoiando e amando, incondicionalmente. Às vezes, essa pessoa compartilha seu DNA e às vezes ela entra em sua vida por outros caminhos. O que mais importa não é quem está ao seu lado em um dia importante, mas quem aparece em todos os dias comuns que se seguem. Tenho a sorte de ter encontrado minha tribo, as pessoas que me escolhem todos os dias, assim como eu as escolho. Você já teve alguém inesperado aparecendo por você quando a família te decepcionou? Ou você foi a pessoa que interveio quando necessário? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like e se inscreva para ouvir mais contos de perdão familiar e de como encontrar seu próprio caminho. E lembre-se, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que criamos através do amor e da escolha, não apenas aquelas em que nascemos. Obrigada por ouvir e que você encontre sua própria tribo de pessoas que te escolhem todos os dias.